A vida não avisa quando vai tirar o chão. Às vezes a gente tropeça, às vezes cai, e às vezes despenca de um jeito que muda tudo. Mas é nos tombos que a gente descobre quem realmente é, quem fica por perto e qual força existia adormecida dentro da gente. Hoje eu quero abrir uma conversa sem filtros sobre perdas, recomeços e aqueles dias em que nada faz sentido. E para esse papo, eu convidei o meu amigo Tiago Pires. Seja muito bem-vindo, Ti. Olá, obrigado pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz pelo convite e é engraçado porque esse assunto a gente conversou do nada, né? Foi bem pessoal. E é interessante, deixa eu me apresentar primeiro. Hoje eu sou estudante de psicologia, estou no segundo barra terceiro período e acho que falando de tombo, né? Eu já caí, já levantei tantas vezes. Eu acho que você é testemunha de alguns tombos aí, de algumas, como que fala, erguidas, né? Se pode falar assim. Então, eu acho que é um assunto bem pertinente para a gente falar. Só para vocês entenderem, eu conheço o Tiago, eu chamo ele de Ti, de Amore. A gente se conhece desde 98, então nós somos amigos, nós estudamos, né, parte desse caminho juntos. A partir de que série, Ti? Da oitava? Sétima, não, sétima série, Sétima série. 2002, se eu não me engano. Da sétima série até o terceiro ano, nós estudamos juntos na mesma escola, na mesma turma. E então, assim, a nossa caminhada é longa. E eu tenho muito forte na minha memória, Ti, eu não sei se é o maior tombo da sua vida, mas quando nós descobrimos que você estava com leucemia. Eu acho que foi um dos maiores. Não vou falar maiores, mas mais intensos, né? Porque a leucemia chegou no momento meio que ela pegou a gente de surpresa, mas foi um dos maiores tombos porque a gente nunca espera vir uma doença com a magnitude tão alta, né? Mas eu acho que o que importa nesse momento desse tombo, vamos dizer, que é o câncer, né? É a nossa rede de apoio, que hoje em dia fala muito de rede de apoio, né? Que é o quê? Amigos, familiares próximos. Eu tive muito apoio, muito carinho, recebi muito carinho nesse momento, muito. Olha, eu estou aqui, realmente estavam ali. Eu lembro de vocês, meus amigos próximos, fazerem, acho que combinou com o padrasto da Pamela, né? De levar vocês até o hospital. O Lucas estava me lembrando isso esses dias. Eu nem lembrava desse momento. Mas eu acho que a rede de apoio nesse momento de tombo da leucemia foi muito importante. Porque, querendo ou não, a gente vê o quanto a gente é querido, né? Sim, tem, traz muito uma aproximação também, né, Ti, quando a gente descobre algo nesse sentido. E eu lembro de, na época, a professora Mara Bethânia chegou na nossa sala e estava todo mundo triste. E nós sempre éramos muito afoitos, muito conversadores. A nossa turma era sempre muito animada. Ela chegou para dar aula de matemática e a gente estava tudo assim, ó, todo mundo borocochô, sem conversar. Ela, gente, o que que foi, né? Vocês são sempre tão animados, e aí a gente contou para ela que você estava doente. Assim, foi um baque para a turma inteira. Não foi Foi. só para mim, né, para o Lucas e para a Pâmela que nós fomos até o hospital fazer a visita para você, mas todo mundo que estava ali sentiu, porque era uma turma que caminhava junto, né? A gente caminhou da sétima série ao terceiro ano, então não tinha como você não sentir. E acompanhar você nessa caminhada, você teve a primeira vez, aí teve entrou em remissão, né? Depois voltou também, não foi isso? Voltou com um traço pequeno, mas voltou em 2010.
Mas foi uma coisa mais assim, tranquila, não teve tanto efeito colateral da quimioterapia. Eu acho que eu fiz 2 ciclos só. Nem chegou a cair cabelo na segunda vez. Mas o diagnóstico da leucemia foi muito rápido. Eu acho que o susto foi maior porque eu não estava apresentando. Eu apresentava sintomas, mas a gente nunca imaginava que seria um câncer, né? Porque é aquele negócio, sonolência, perda de peso, náusea. Eu achei que eu estava até com dengue na época. Mas aí veio o diagnóstico, então foi muito rápido, porque o tipo de leucemia que eu tive foi a linfóide aguda, é a que mais dá entre os jovens, na época eu tinha 18 anos, é a que dá mais nessa idade, tanto jovens e idosos. O diagnóstico é muito rápido, porém a linfóide aguda é a que mais tem o índice de óbito. Então foi muito rápido o diagnóstico e depois já uma semana depois eu já entrei para quimioterapia e já fui fazendo tratamento, exames para ver quem era compatível, se precisasse, né, do transplante, que eu até gosto de falar dessa experiência para falar o quanto é importante a doação de medula óssea, né? Porque dentro do meu tratamento contra o câncer, contra a leucemia, a gente fez projetos, minha mãe, junto com o Banco de Sangue, que é o INGOL aqui de Goiânia, Instituto Goiano de Hematologia e Oncologia, levou uma equipe de doação de sangue para Cesarina, fizeram camisetas, foi uma movimentação muito legal, eu estou todo arrepiado. Uhum. E também a doação de medula óssea, que também enfatizou a importância, né? Então, eu acho que a importância dentro do tombo, a gente está brincando com essa palavra, que é o que derruba a gente mesmo, dessas experiências de vida, é que eu pelo menos, eu tento tirar um pouco da parte positiva, porque senão você fica muito vulnerável, porque a leucemia mexe com a imunidade, você tem os cuidados, dentro desse cuidado com a minha vulnerabilidade biológica, vamos dizer, eu, e tanto minha mãe, quanto eu, quanto meus familiares próximos, meus amigos, vocês, meus amigos, a gente procurou ver o lado bom, tipo, quando estava junto, né, mesmo uma situação difícil, a gente sorria, brincava. Eu lembro de você quando eu estava, você, o Lucas, quando eu pude ir para Cesarina, né? Na época eu estava fazendo tratamento de câncer, vocês iam me visitar lá na minha avó, a gente brincava, conversava. Então, assim, sempre buscando o lado, mesmo nesse momento difícil, buscando o lado engraçado, tentar ser, como diz, mais natural possível. E Então, buscar os essas, amigos também, né, Ti? Buscar essa rede de apoio, porque a gente precisa tirar o foco da doença, daquele momento difícil. E acho que a gente vai sim, encontrando nas pessoas esse apoio. porque tem os momentos que você tem que dar o foco, que é o tratamento, mas também você não pode se entregar só ao tratamento. Minha médica sempre me falou isso, você está agora limitado a algumas condições, mas você está vivendo, então procura assistir. Quando você puder sair, procura sair, porque você não pode deixar de viver em prol do tratamento. Você tem que fazer aquilo que está dentro das suas condições, das suas limitações. Eu achava isso muito legal quando ela falava isso. E depois, você falando sobre os tombos, né? Veio o segundo tombo que foi, eu falo que nem foi um tombo, mas foi abriu, vou falar até uma coisa que a gente fala muito, eu abri a porta do armário, né? Então depois que eu descobri a minha sexualidade, que eu resolvi assumir a minha sexualidade, eu acho que o tombo foi mais para quem estava de fora do que para mim que estava de dentro, porque eu já estava vivendo isso há anos, então
o tombo veio porque veio a estruturação da família católica, daquela coisa de interior, que também chocou com o tombo, não para mim, mas para minha família. Então, eu acho que foi tudo um processo difícil, é um processo muito denso, né? Mas é aonde que eu tiro a questão da leucemia. Eu continuei vivendo, eu tinha que viver aquilo que eu acreditava, porque se eu continuasse dentro, entre aspas, do armário, quando que eu ia viver aquilo que eu era de verdade, né? Não falo que a sexualidade é uma coisa que resume o que eu sou, mas faz parte de mim, faz parte do meu self, né? Vamos falar, do meu eu, do que eu sou. E aí eu fui trabalhando essa parte também. E quando você falou da leucemia ter voltado em 2010, foi até engraçado, porque eu estava pronto para conversar com a minha mãe, o meu padrasto na época, sobre a minha sexualidade. Aí veio a doença. Eu falei, não, pera, vou esperar passar, voltou a doença. Eu falei, vou esperar passar esse momento de novo. Se passar, eu conto no momento certo. Se não passar, eu conto porque chegou a hora. Deu alguma coisa, vai me enviar um sinal de que quando será o momento. E passou. Eu me assumi pelos meus pais em 2012. Então, o processo foi um processo assim delicado, uma coisa muito delicada que mexe muito com costume estrutural da família. Não que eu não me peguei a isso, porque eu até falei com a minha mãe quando eu assumi. Eu estava pronto para te contar e a senhora falar para mim, para eu arrumar outro lugar para sair de casa. Ela falou, nunca que eu vou te colocar para fora de casa por conta da sua sexualidade. A gente já passou por tanta coisa junto e isso não é o, né? Então, esses tombos que a gente leva, parece que quando a gente levanta mais forte para enfrentar coisas, né? Ti, você trouxe esses dois momentos, né, de quando você assumiu sua sexualidade, quando, né, você teve câncer. A gente sempre tem dias assim que são muito difíceis, que a gente acha que não vai dar conta daquele dia ou daquela situação. Como que você encontrou força para se levantar, né, para sair desse dia, desse momento muito difícil? Eu acho que algumas coisas, tanto na leucemia quanto na. A leucemia, eu sempre acreditei que eu ia me curar. Alguma coisa dentro de mim falava, sabe? E eu queria me curar. Eu queria viver. E que eu falava, poxa, eu ainda tenho tanta coisa, ainda quero viver tanta coisa. Eu acho que o que move é essa esperança de estar bem, sabe? De querer estar bem. E tanto a parte da leucemia quanto a parte da sexualidade, eu queria viver, eu queria presenciar essa pós, pós-leucemia, pós saída do armário, porque a gente tira força, na verdade, eu tirei força da vontade, da força de vontade que eu queria de viver, de querer continuar, porque De viver um novo momento ali, né? Uma nova vida, né, Ti? Porque você teve o momento da doença, então, pós-doença é o quê? É vida. E aí sim, você teve esse momento de assumir a sua sexualidade, que seria que construir um novo Tiago, viver um novo relacionamento. Então, eu fico pensando que talvez o que pode nos mover é o novo, é isso que você acabou de falar, de viver, é, viver aquela situação. nem só viver o novo, mas dar continuidade, né, na vida. Depois que eu tive essas situações, veio também a questão de, primeiro, namoro, depois veio a faculdade, depois eu me graduei em nutrição, sou formado, pós-graduado.
em nutrição, é, graduado em nutrição pela PUC, pós-graduado em nutrição esportiva pela UFG. E eu achava que entrando na graduação, na pós-graduação, eu ia gostar de nutrição, porque até o momento eu gostava. Aí depois que eu me formei, eu trabalhei na área, vi que não era aquilo que eu queria para a vida, porque tem um momento, não sei se você também já teve isso, mas tem um momento que eu me peguei e falei assim, é isso que eu quero trabalhar para a minha vida inteira, não é? Aí eu sempre eu coloquei a figurar no modo figurado, no sentido figurado, eu peguei a psicologia e coloquei dentro de um baúzinho e guardei as sete chaves. E uma hora eu vou abrir o baú e vou pegar para trabalhar isso aí. E comecei a trabalhar a vontade da psicologia quando eu comecei a fazer terapia, porque era uma vontade que eu tinha e parece que com a terapia floresceu. A sementinha parece que brotou e floresceu na minha cabeça e eu falei, eu quero isso. Aí eu falei, mas eu vou fazer quando eu tiver condições financeiras para fazer isso. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando, agora eu consegui fazer. Então, eu acho que é tudo uma escala também daquilo que a gente quer, porque eu acho que a vida tem sentido quando você tem projeto, quando você quer alguma. Não que seja uma ansiedade, que eu também sou muito ansioso, mas quando você se vê lá na frente fazendo alguma coisa, parece que você tem impulso para fazer aquilo. E eu também, essa coisa de continuar vivendo é de seguir os meus projetos. Ah, não deu certo isso, tá tudo bem. Buscar uma outra coisa que você goste também, porque a vida é, como que fala, é movimento, né? Uhum, sim. Então, Você acha que, você falando aí dessa questão eh, de um projeto nascer no seu coração e aí você ter paciência para viver aquilo dali e esperar o tempo daquilo ali, você acha que esse pode ter sido um dos maiores aprendizados que você teve pós-leucemia e pós-fase de assumir a sua sexualidade? não, eu acho que a chavinha virou, vamos falar, eu adoro falar de sentido figurado, né? A chavinha virou quando eu saí de um relacionamento tóxico. Eu tive de 2018 a 2020, final de 2021, que foi quando eu entendi no final, no término, quando eu estava saindo desse relacionamento, o quanto eu precisava valorizar o meu amor próprio, aquilo que eu gostava. Porque quando você percebe isso dentro de uma relação tóxica, relacionamento abusivo, você já não pertence mais àquela relação. Então você quer sair. E essa é a virada de chave. Você sair dessa relação e buscar a si próprio. E eu até brinco, porque depois que eu terminei esse relacionamento, eu que saí desse relacionamento, eu fui no terapeuta e ele falou assim, mas você deixou a porta aberta, a porta entreaberta para ele sair. E não foi ele que saiu, fui eu que saí. Ele deixou a porta entreaberta e eu saí. Porque foi na traição que eu vi um motivo para eu sair. Eu falei, ah, ele me deu o motivo que eu queria. Porque não sei se você sabe ou se você já passou por alguma situação desse tipo, a relação tóxica é aquele sentimento de você achar que, ah, não vou sair da relação porque ele vai melhorar. Você acha que a pessoa vai mudar. Você quer mudar a pessoa, mas, cara, a pessoa não vai mudar se ela não quiser. Então, a pessoa não muda, então você tem que caçar um jeito de sair. E foi nessa brecha que eu me dei conta e falei, não, não quero mais. Eu acho que foi o estopim, né? Então eu falei, graças a Deus. Aí quando eu saí, sabe quando você vê aqueles filmes que tem um bunker debaixo da terra que a pessoa, no final do filme, ela sai e vê a natureza, o ar, Uhum. é aquela sensação. Eu falei, cara, bora viver de novo, porque isso não vai me derrubar. Tem o luto que eu acho importante. O luto é a passagem, né, para você entender.
o que está acontecendo. Tudo é para você transformar a dor em algo maior. Tipo, você entender que você está passando para você melhorar. E o tombo, o pós, depois que você cai, você passa pelo luto, porque é um momento de transformação, um momento que você parte da queda para você começar a se levantar. E esse começar a se levantar, para mim, é o luto. Mas é um momento de transformação, é você entender que você está passando por aquilo e que aquilo vai passar. Dói, mas cicatriza, é um momento de cicatrização. Então, tanto na leucemia, você passa pelo luto no momento de descoberta da doença, você passa pelo luto, que é o momento que você se assume para uma sociedade, para uma família que nunca teve esse apoio. Isso cabe dentro da transformação, da aceitação e do luto. Eu fico pensando, Ti, que talvez a caminhada da vida seja da gente se construir e se desconstruir o tempo todo. Porque Sim, eu estou vivendo uma fase agora que é a maternidade. Eu estou no momento de desconstruir a Mari, né? Estou construindo uma Mari com novos hobbies, com um novo momento, com novos desafios, né? Então, eu acho que a vida resume a isso, né? sim, é uma É, transformação. da gente ter paciência para que esse processo aconteça, da gente olhar e se perceber, falar assim, olha, isso não me cabe mais, é o momento de construir uma nova identidade, é o momento de viver uma coisa nova. Esse processo, ele não é fácil, né? E Não mesmo. hoje, a maturidade que nós temos, essa percepção e essa experiência faz com que talvez a gente olhe para o passado com um olhar de, de repulsa, com um olhar de condenação. Então, a gente Sim, precisa ter muito cuidado em relação a isso. Falando desse passado, Ti, olhando hoje esses dois momentos que você viveu, né? Esses dois tombos, entre aspas, né? Se você pudesse abraçar você naquela época, o que que você falaria para si nesses dois momentos? ó, essa foi boa. Eu acho que eu falaria, cara, vai mais devagar, calma, não seja tão afoito. Mas eu falaria também, vai dar tudo certo. Você vai cair, mas você vai amadurecer. Eu acho que o amadurecimento, o tombo é para isso. O tombo, a- as coisas que acontecem com a gente tem que tirar um pouco de proveito, porque senão a gente cai no vício da dor demais, sabe? A gente se torna vítima do próprio caos, próximo, próprio caos. Então, eu falaria, vai acontecer, mas você vai passar por isso, você vai aprender. Tanto que hoje em dia tem coisas que a gente faz e repete, e você, mesmo se você repetir, se você amadureceu, você não faria aquela situação do mesmo jeito. Se você amadureceu. Porque se você não amadureceu, você vai entrar num ciclo vicioso até você aprender. Vai repetir várias vezes até você levar na cara e falar, não, peraí, está dando errado porque eu não amadureci. Então eu tenho que entender que esse ciclo precisa ser fechado. E eu falaria, olha, entenda, pensa naquilo que você quer, valoriza o que você tem no mundo, valoriza, tira o lado bom do, 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 do tombo que você está tendo. Cada tombo que você tiver, tire o lado bom, tire o lado bom das suas derrotas, porque é isso que importa para você amadurecer. Ti, é, nós vamos finalizar por aqui. Se você quiser estender esse papo com o Tiago, falar sobre psicologia, né? A gente troca muita ideia sobre isso.
Se você está num momento semelhante ao que o Tiago viveu, quiser trocar alguma ideia com ele sobre isso, qual que é a sua rede social, Ti? A minha rede social é Thiago Pires 1989 no Instagram. Pode chamar na mensagem, eu converso, pode ser sobre leucemia, pode ser sobre psicologia, o que quiser conversar. Eu sou super aberto, É no giro que a troca acontece. exatamente. Ti, fiquei muito feliz do nosso bate-papo. Sempre que você quiser vir, é muito bem-vindo. E eu te vejo em breve. Adoro falar sobre psicologia, sobre vida, sobre. A gente sempre troca, até dentro, até numa mesa de boteco, né? A gente sempre tem esse momento. A minha enteada até fala para mim, você é muito filosófico. Então eu gosto de trocar essa conversa, né? Nem é para ser chique, não, é porque eu gosto de conversar. Agradeço muito, adorei essa ideia de podcast sua, eu acho trivial, muito legal mesmo de trocar essa energia. Porque conversa é troca de energia, né? Isso. Muito obrigado mesmo. Eu que fico agradecida e feliz com a sua participação. Beijo, te vejo logo, logo. Beijo, Tchau, logo, logo. tchau. Beijo, beijo.